Boa noite, amigos e amigas. Estamos mais uma vez com a nossa live, transmitindo ao vivo, evidentemente para todo o mundo, mas falando principalmente para agentes públicos e para integrantes da sociedade que se interessam pela vida do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Antes de mais nada, eu queria responder algumas questões que nos foram colocadas por várias câmaras municipais e respondemos agora. O Tribunal de Contas, ele fez este manual básico de remuneração de agentes públicos. Esse manual está aqui à disposição na UVESP para os filiados. Mas a pergunta que me fazem, eu faço questão de responder, para que a gente tenha paz com a consciência e respeito à legalidade, com relação ao 13º salário de vereadores. Fica muito claro que tem que ser de um mandato para outro. O ano legislativo tem o mandato legislativo, que é de 4 anos. Ele, quando faz a previsão do próximo mandato, ele pode estabelecer, por decisão do Supremo Tribunal Federal, o 13º dos vereadores. Quem não fez esta previsão não pode pagar o 13º sob pena de contas totalmente rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Sabemos que algumas câmaras fizeram. A nossa esperança é que essas câmaras tenham preparado essa legislação no mandato anterior, como foi a Câmara de São Paulo, porque, contrário senso, se não for, os presidentes de câmaras que adotaram o pagamento do 13º salário, eles estará com as suas condições de mandato e de próximas eleições de inelegibilidade. Portanto, fica respondida essa questão. E tem outras que nos perguntaram aqui, inclusive já foi razão de respostas para algumas câmaras municipais. A Câmara, por exemplo, de Monte Alto, institui o Dia Municipal de Prevenção e Combate à Meningite. Quem quiser fazer esta lei, fica claro que não há qualquer vício que possa implicar em eventual inconstitucionalidade formal ou matéria do projeto de lei em análise. Já a Câmara Municipal de Descalvado, ela também questiona a UVESP, e ela é filiada, ela cria o projeto de respeito dos serviços públicos, à dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição especial de fragilidade psicológica. Este projeto de lei também não apresenta qualquer vício formal. Nós o distribuímos em tempos passados, e também está aqui à disposição das câmaras filiadas e daquelas que pretendem se filiar, uma cartilha produzida pelo corpo jurídico da UVESP, com a nossa supervisão, que cria 50 modelos de leis de proteção aos direitos da pessoa com deficiência. Aqui, embora não se trata de pessoas com deficiência ipsis verbis, fala de crianças e adolescentes em desenvolvimento e em condição especial de fragilidade psicológica. Tem uma outra questão que foi levantada aqui também por vereadores que nos ligaram, ouvintes e assistentes da live, sobre a constituição pela Câmara da Semana de Segurança Pública. O corpo jurídico da UVESP entende que há óbice legal, porque existe a separação de poderes e a autonomia de poderes. Em análise, não há como furtar-se de uma conclusão clara na criação desta semana da invasão de competência do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. Todas as questões que são levantadas pelas câmaras filiadas, os nossos advogados, e especialmente o doutor Marcos, que é o nosso advogado que responde os pareceres,
o Marcos Paulo Jorge de Souza, estudioso, professor, com ampla especialização em Direito Constitucional e Direito Administrativo. Estas respostas são dadas em tempo recorde para as câmaras filiadas. As câmaras filiadas têm até 10 pareceres por mês, e quero repetir aqui uma preocupação dos procuradores jurídicos, dos advogados das câmaras. O parecer, a contratação dos serviços da UVESP, a filiação que dá direito aos pareceres jurídicos, ele não vem para tirar cargo de ninguém, pelo contrário, ele vem para corroborar, para facilitar, para ampliar o parecer do procurador jurídico ou do advogado da Câmara Municipal. Eu quero aqui destacar o livro Desperte Seus Potenciais Humanos, do motivador Mauro Rinaldi, que é nosso parceiro também, criou o Mentes Notáveis, que é um novo modelo de educação que atinge notadamente no ensino fundamental as crianças e estudantes que, vinculados ao celular, têm dificuldades claras no dia a dia do seu exercício de estudante no ensino fundamental. Mentes Notáveis convém procurar para entender o que é. Ele tem atendido municípios. O nosso Jornal do Interior está aqui. A próxima edição já está para sair, ainda sai em dezembro, com matérias que interessam também aos poderes executivo e legislativo. Muito bem, mas nós estamos recebendo aqui na nossa sala, na sede da UVESP em São Paulo, o cientista político e consultor Newton Tristão. O Niltinho, como eu chamo pela nossa amizade, ele é diretor-presidente da Opinião Pesquisa. Quando eu o conheci, eu passei a respeitá-lo e passei a levá-lo em seminários e receber artigos de sua autoria em função dos resultados que ele obtém em pesquisa eleitoral. Resultados claríssimos que se comprovam praticamente, respeitadas as áreas de acontecimento e de pesquisa, que são às vezes de 3, 4, 5%, ele tem acertado todas as pesquisas. E o Newton faz um trabalho de informação muito grande. Recentemente tivemos um decreto que cria a obrigatoriedade do Executivo em fazer pesquisas anuais, notadamente para conhecer o andamento da administração e o que a população deseja. O Niltinho vai tratar aqui conosco deste assunto e de outros. Niltinho, um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, boa noite. E você está ao vivo com os nossos telespectadores, sejam vereadores, prefeitos, secretários, assessores e representantes do Poder Executivo. Prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, Mizgari. É um grande prazer estar com um velho amigo, um grande amigo de longas datas, de muitos caminhos, de muitas jornadas. Estou aqui para a gente contribuir o máximo possível para que os agentes públicos estejam cada vez mais preparados para enfrentar as demandas de uma sociedade cada vez mais complexa. E, Niltinho, você está de parabéns, eu quero cumprimentá-lo, porque muito antes de oferecer os seus serviços, você presta informações importantíssimas aos prefeitos, independente de tê-los como parceiros ou tê-los como clientes. A lei da pesquisa, retrate esta lei, porque é importante para que vereadores e prefeitos saibam. A lei é a 13.460, que foi sancionada pelo presidente Michel Temer em junho desse ano, né? Essa lei diz que anualmente as administrações têm que realizar pesquisa de opinião pública no sentido de aferir a qualidade dos serviços prestados, o nível de comprometimento no cumprimento das propostas e planos pré-estabelecidos e uma série de outros quesitos, né? É muito interessante porque antes essa questão do Tribunal de Contas ou da prestação de contas dos municípios estava muito ligada
a questão da execução orçamentária. Ou seja, com essa lei, os prefeitos começam a ter que também prestar contas em relação à satisfação do cidadão o que é em relação à sua gestão. O que é fundamental. A lei estabelece parâmetros, né? Quer dizer, por exemplo, hoje, nesse ano, os municípios com mais de 100 mil habitantes já devem, acho que 500 mil habitantes já devem estar fazendo essa prestação de contas. Até o início do ano que vem, os municípios com mais de 60 mil habitantes, e os municípios menores têm até junho para se adequarem, né? Mas a partir daí, a partir do ano que vem, por exemplo, final do ano que vem, e no próximo ano 2020, vai ser universalizado. Todos os municípios vão ter que ter em sua prestação de contas avaliações do nível de satisfação e comprometimento com as políticas adotadas e planejadas e prometidas, que constam nos planos de governo, dentro da prestação de contas anual das gestões. Apesar que aqui ainda a gente não tem clareza sobre algumas coisas. Por exemplo, hoje eu estava numa cidade que eles estavam me dizendo, o secretário estava me dizendo que eles iam usar o 156 para fazer essa prestação de contas. Né? Eu não sei se isso não é correto. Eu acho que não, né? Eu acho que não, porque a lei diz o seguinte, que o levantamento ele deve ter validade científica, metodológica e estatística. Quem faz isso é o Instituto de Pesquisa. É o Instituto de Pesquisa, mas eu também não sei qual que é o instrumento que o tribunal irá utilizar para definir se isso daí foi usado ou não. Né? Então ainda não tem, é a primeira vez, né? Como tudo sendo a primeira vez, ainda há uma série de dúvidas, mas eu acredito que essas utilização de 156 e qualquer outro instrumento nesse sentido não é válido. Não vai ser entendido como válido. Eu, pelo menos, imagino que não. Aliás, Nilton, você está colocando um assunto que nós devemos aqui tratar, que é com relação ao menor preço e ao melhor preço. O Tribunal de Contas tem hoje o Índice de Efetividade da Administração Pública Municipal. Esse índice, ele tem claramente demonstrado que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e de resto os tribunais do Brasil todo, eles estão preocupados não é com o menor preço oferecido na contratação de um serviço ou na execução de um trabalho como esse. Eu não vou fazer, prefeito, pelo 156, quando o decreto determina que tem que ter base científica. Metodológica, científica e estatística. Portanto, 156 significa menor preço. O tribunal tem batido muito na questão de melhor preço. O melhor preço significa o que vai ser entregue à população se satisfaz a população. Então, está dentro desse decreto do presidente Michel Temer. E está dentro também do Código de Defesa do Consumidor, do usuário, o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que vai estar em vigor em 2019, que é exatamente para atestar a satisfação das pessoas na sociedade. Nós tivemos ontem visitando o Carlos Guimarães. Carlos Guimarães é um empresário do maior respeito aqui em São Paulo e no Brasil. Tem mais de 9 mil prestadores de serviço e ele representa um sindicato que trata de terceirização, de construção, de comércio, cuja preocupação maior é as concorrências públicas que têm sido contratadas por alguns prefeitos e que, na verdade, esta concorrência pública, ela tem um menor preço, mas na entrega final está tudo demonstrado que o preço foi o pior possível. Sim, claro. É que a 866, ela não é um instrumento lá muito preciso para você fazer uma contratação desse tipo, né? Tanto que existe problema sério nos pregões.
né? Empresas entrando com preços inexequíveis e que depois acabam afetando a execução do trabalho em função da qualidade não ser compatível com as expectativas da municipalidade e muito menos com as necessidades da população, do cidadão, do munícipe. Aí a gente teria, no meu ponto de vista, que rever essa questão da 8666, né? Porque a 866 força o menor preço. Agora, todo caso, Miséria, eu acho o seguinte, a sociedade civil ela se desenvolveu rápido demais. E a administração pública ficou na década de 80. Hoje, se você pegar o funcionamento da administração pública, dado algumas... claro que houve uma melhoria na questão da informatização, isso daí, claro, hoje as prefeituras têm um nível de informatização maior, mas no resto, na forma de operar, na forma de funcionar, uma administração de hoje funciona muito parecido com a mesma administração da década de 80. E elas passaram a não dar mais resultados à sociedade. Uma das coisas, por exemplo, vamos lembrar lá atrás, a exigência de um plano diretor. O que era a exigência de um plano diretor? É que a gente pudesse planejar cidades por 20 anos, né? Os planos diretores foram feitos e ninguém deu a mínima bola para esses planos diretores, virou mais um instrumento assim, preciso fazer, então está aqui. Então você tem uma imensidão de cidades hoje que elas estão em situações dificílimas porque não conseguiram se modernizar a ponto de acompanhar, por exemplo, o crescimento vegetativo da população, né? Ô, Diotinho, falando exatamente sobre isso, sobre mudança, que é muito importante, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a rede social, que é uma expertise sua, mas eu quero aqui cumprimentar, que estão em linha direta conosco, o Timba, que é vereador em Assis, um vereador combatente, combativo, o Ricardo Rigato, que é presidente da Câmara de Promissão, o Richard, de Guarani do Oeste, o Laércio Pires, de Mogi Mirim, e está conosco também o Eduardo Carmona, que é um especialista em rede social. Ele é de Curitiba e criou uma plataforma magnífica chamada Gestor Político, que nós recomendamos a todos aqueles que têm interesse em divulgar os seus feitos, não só o vereador, o prefeito, o assessor, o agente público, mas todas as atividades que trabalham com a atividade pública, conheçam o Gestor Político. Queremos agradecer também o Manuel de Assis, a Beth do Broa e o Adilson Leandro. A Beth do Broa de Tirapina, o Manuel lá de Assis, Manuel Messias e o Adilson Leandro de Sorocaba. Manuel Messias é da minha cidade de Barretos. Aqui nós estávamos falando, Niltinho, da rede social e você colocou aí uma expressão muito interessante que é a mudança e a evolução da sociedade. Então, o plano diretor parou lá atrás, a sociedade vai numa velocidade inimaginável, o mundo hoje ele é interligado, nós estamos falando, se quiserem nos ver, no mundo inteiro. E eu falei há dias atrás, num artigo, que o filósofo Heráclito, há 500 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte: só existe uma coisa permanente no mundo, a mudança. Então a mudança ela é absolutamente permanente no sentido de mudar a cada dia. E quem não acompanhar a evolução da mudança para no tempo e no espaço. Eu gostaria que você falasse dessa sua expertise, que é realmente magnífica, que é a questão da rede social e o seu uso. Vamos lá. A rede social é uma coisa muito interessante, né? Se a gente pegar, analisar um passado recente, não existiria Primavera Árabe sem rede social, né? Quer dizer, nós tivemos nossa primeira Primavera Árabe aqui, que foi a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que com apenas um partido inexpressivo até aquele momento e 8 segundos de TV, conseguiu passar por das megas empresas de comunicação, das megas estruturas políticas e partidárias, né?
A gente tem uma situação, as redes sociais vieram para chacoalhar o mundo. Isso daí é fato. Agora, no que nos interessa, é que muita gente se apegou. Quando, em 2017, no início de 2017, quando eu vi as novas administrações começando a utilizar as redes sociais, eu comecei a escrever que existia um equívoco na forma como estavam se apropriando. Por quê? Colocaram as redes sociais, e aí eu nem vou levar em consideração o espaço propriamente dito, dentro do Departamento de Comunicação, Departamento ou Secretaria de Comunicação. E colocar as redes sociais a serviço de um profissional de marketing. Grande equívoco. Rede social não é espaço de marketing, nem de publicidade, nem de propaganda. Rede social, ela foi criada, quando elas foram criadas para relações pessoais. Relações pessoais. Ou seja, é um lugar de interação, é um lugar de debate, é um lugar da política. Não é um lugar do marketing, propriamente dito. Né? Se você aí o que acaba acontecendo? Os prefeitos, as redes sociais acabaram aprofundando a desaprovação e a rejeição em relação aos governos. Por quê? Porque foram utilizadas de maneira equivocada. Né? Foram utilizadas como instrumentos de divulgar ações da administração usando uma linguagem publicitária, quando a linguagem publicitária não é a linguagem da rede. A linguagem da rede é a linguagem... Porque antigamente, quer dizer, quando a gente começou na política lá atrás, existia a figura do rádio peão, ou da rádio peão. Se lembra? O que é rádio peão? É você conseguir levar a sua mensagem através da boca dos outros. A rede social é uma rádio peão. É aquilo que no Collor, na época do Collor, foi chamado de Projeto Eco. Você iria reverberando de grupos em grupos, não é isso? Exatamente. Ou seja, as redes sociais é uma nova forma da existência da rádio peão. Ou seja, é onde as pessoas entram, deixam suas mensagens, colocam seus pontos de vista, defendem suas ideias, compactuam com projetos. Isso é a rede social. A rede social é o espaço da política, eminentemente da política. E se você olhar o resultado dessas eleições, todos os candidatos estavam nas redes sociais. Todos os candidatos a deputado, governadores, senadores, presidente, assim por diante. Quem foram aqueles que tiveram maiores êxitos? Quem foram os que tiveram maiores êxitos? Aqueles que representavam alguma coisa dentro da rede. E eram gente que a gente não tinha noção. Você vê aparecer um delegado de 33 anos com 130 mil votos, nunca tinha sido candidato a nada. Aí você foi ver, ele tinha um arcabouço de seguidores fenomenal. Ninguém sabia. Janaína, 2 milhões de votos. Miséria, eu acho que isso nunca mais vai acontecer na história da humanidade. Se nós a levarmos em conta que a mudança é permanente. Não, mas o que você percebe? Muitos dos candidatos que apareceram tendo votos, e que foi uma surpresa. Teve um cliente muito engraçado de Uberlândia. Ele me ligou e falou assim: tu tem uns caras tendo voto aqui na cidade que eu nunca ouvi falar deles. Olha, Janaína Pascoal eu recebi aqui agora há pouco, uma caravana de Palmares Paulista. É uma pequena cidade que fica incrustada na região de Catanduva. Ela teve 300 votos. E eu penso que ela nem conhece Palmares Paulista. Né? Mas você teve... Ou seja, as pessoas começaram... Tem uma situação muito interessante no ABC. Algumas organizações do ABC, representativas da sociedade, resolveram fazer o seguinte: resolveram pregar o voto, que as pessoas votassem nos candidatos do ABC, com a seguinte argumentação: nós precisamos de emendas parlamentares. Então, as emendas só virão se o ABC fizer uma bancada muito significativa. Nunca os candidatos do ABC tiveram poucos votos como tiveram agora. Por quê? Porque as pessoas não colocaram as bancadas como fundamental na construção ou na motivação do seu sufrágio. As pessoas, elas optaram por votar em gente que representava ideia. Ou é aquele fulano que vai lutar pelo endurecimento do Código Penal, ou aquele que vai lutar pelo avanço nas políticas em defesa dos animais,
do meio ambiente, ou aquele que vai lutar por melhorias na questão ou implantação de novas políticas pedagógicas dentro da educação, aquele que vai defender a saúde ou qualquer outra coisa. Ou seja, as pessoas nunca votaram. Foi a eleição onde as pessoas mais votaram em ideias e projetos, Miséria. E tudo isso foi graças às redes sociais. A rede social. Mas deixa eu te falar uma coisa, ainda dentro desse assunto, mas antes eu quero cumprimentar o Deloro Serafim, que é presidente da Câmara de São Sebastião da Grama, presidente do Parlamento da Mogiana, que está sintonizado conosco, o Amaury Amaral, que é jornalista, uma pessoa extremamente culta, também parceiro da UVESP, ele é de Bom Jesus dos Perdões, o Paulo Sérgio da Bahia, mais uma vez conosco, um abraço, Paulo. O Paulo é um estudioso da transparência da administração pública, tem uma empresa excepcional na Bahia, que publica o Diário Oficial para os municípios. Olha aí, uma ideia brilhante essa do Paulo. A Thalita de Barretos, Thalita, que é Boissa, ela é enfermeira em Barretos, tem uma clínica de medicina popular, cumprimenta as pessoas. O Niltinho e Tristão, que está aqui conosco, está sendo cumprimentado por vereadores pelas suas exposições e estão perguntando se pode mandar perguntas. Você pode compartilhar na nossa página. A Silvia Mello, que é a diretora de comunicação, está cuidando de receber as suas dúvidas, informações e também a sua presença, o que nos honra muito. Mas você estava falando aí dessa eleição. Eu costumo dizer o seguinte, Nilton, de outubro para cá, eu tenho na vida pública 50 anos, desde que fui eleito a primeira vez vereador em Barretos. Essa eleição me fez pensar o seguinte: rasga tudo que eu aprendi e vamos começar a vida nova, porque essa eleição foi totalmente diferente. Agora tem um detalhe, eu tenho ouvido a Rádio Bandeirantes, o programa do José Paulo de Andrade, diariamente apresenta os novos eleitos. Ou não sei se são os novos só, ou os eleitos para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia. Eu tenho ouvido os novos, que foram eleitos em função disso, de propostas temáticas. Mas olha, com todo respeito a alguns novos, o que eles têm falado que vão fazer na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa do Estado é um equívoco enorme, enorme. Tem coisas que não é da alçada do Poder Legislativo. E tem coisas que não cabe à Câmara dos Deputados ou à Assembleia Legislativa ter alguém que apresente. Então, é sempre bom dizer para essas pessoas que foram votadas por temas que mais importante do que brigar por causas no início de mandato é tentar se entender com os colegas, tanto da Assembleia Legislativa nos estados, quanto da Câmara dos Deputados. Eu tenho ouvido, sem precisar citar nome, deputados que são nossos conhecidos dizer: olha, tem os novos chegando aí, achando que já pode presidir o Poder Legislativo, achando que vai resolver a questão do Estado, quando nós sabemos que eleitos os deputados estaduais e eleita a Câmara dos Deputados, os 515 deputados federais, não importa a votação, lá dentro cada um tem um voto. E geralmente tem que seguir a sua bancada. Então a pergunta que eu quero te fazer, Nilton, você que é um conhecido e respeitado cientista político, eu quero aqui agradecer o Gustavo Nolasco, de Barra dos Garças, em Mato Grosso, que está aqui conosco. Quero cumprimentar a todos, um abraço ao Rodrigo Pena, né, e cumprimentar a todos que estão nos assistindo e participando desse debate. Eu quero ainda falar eu quero depois, antes do encerramento do programa, discutir com você o seguinte: será que a rede social ela não está também atrapalhando a criação do voto distrital?
será que o voto de distrito, seja ele misto ou completo ou total, não está sendo atrapalhado pela rede social? Isso fica para o final, porque eu quero que ainda você fale sobre a rede social e o que significa esse fantasma chamado fake news, que foi o grande vilão dessa eleição, acabou com a reputação de muita gente, ou melhor, não acabou, porque descobre-se depois que é mentira, mas prejudica as pessoas que têm que sair correndo atrás do prejuízo. O que você me diz dos fake news? Vamos lá, para um pouquinho aqui. Teve aí uma série de... Você elencou uma série de pontos. Primeiro, a questão dos deputados temáticos. Né? Eu acho que toda mudança traz uma série de transtornos. É como uma obra de reforma de casa, né? Ou seja, esse pessoal está chegando agora sem a mínima noção de como funciona o legislativo. Vai dar problema? Vai dar problema. Vai dar confusão? Vai dar confusão. Mas eu acho que não dá para você fazer mudança sem passar por isso. Porque senão você mantinha tudo do jeito que estava. Né? Então, eu particularmente, eu acho que mesmo com todos os problemas que vão acontecer mediante esse novo conjunto de parlamentares que nunca adentraram, eu acho que teve gente lá que nunca tinha entrado, por exemplo, na Lesp antes. Né? Mas vai ser um processo de aprendizado muito grande, né? Muito grande, que vai causar problemas, mas eu acho que não tem outra. A mudança pressupõe isso. Tá? Eu não vejo isso com maus olhos, não. Eu acho que faz parte desse processo de transformação. A outra questão que você colocava... A questão do fake news, né? Que nessa eleição foi um grande vilão. O voto distrital eu quero discutir com você no final. Eu quero saber o seguinte, na minha concepção, ele está totalmente prejudicado pela rede social. Eu não sei onde vai chegar a rede social. Então isso a gente vai discutir no fim. O voto distrital é para o fecho do programa. Tá, então a gente vai falar sobre fake news, né? As fake news, ela é o fruto de uma rede que é monstruosa dentro do seu tamanho, que existe dificuldades em você conseguir dar uma transparência absoluta para ela e que existem brechas onde pessoas se utilizam de perfis ou de identidades que não são delas para plantar informações falsas, até criminosas. Na verdade, quando a gente fala de fake news é caso de polícia. Né? Porque na sociedade, na vida comum, na vida aqui entre nós, na vida concreta, a fake news se chama estelionato. Sim. Essa que é a questão. Mas os instrumentos de segurança, inclusive com o que aconteceu nos Estados Unidos, com a interferência russa dentro da eleição presidencial, depois os russos tentaram interferir na eleição francesa. E lá na França já não deu, já conseguiram ser barrados. Mas nos Estados Unidos isso daí gerou um grande celeuma, que inclusive é objeto de uma possível cassação, que eu acho que não vai ocorrer, mas é objeto de discussão de cassação do mandato do presidente. Mas você vê, o dono do Facebook teve que prestar depoimento no Senado. Né? Eu acredito que com o tempo esses fake news vão diminuir significativamente. Agora, o transtorno deles dentro de uma campanha, dentro da vida das pessoas que sofrem com possíveis notícias falsas e que depois tem que é algo... Antigamente, Miséria, você se lembra quando nas campanhas eleitorais tinha o famoso jornal apócrifo? Tinha bastante. O fake news é isso. O fake news é a evolução. Impresso, né? O fake news é a evolução do jornal apócrifo, que aparecia lá um material falando que o candidato tinha amante. Tinha aquelas histórias, contando aquelas histórias malucas. É isso. Só que qual que é o problema daquele jornal? Aquele jornal Não, e eles distribuíam por avião, né? Ou à noite, de madrugada, né? jogando dentro das casas. Então, na verdade, isso sempre aconteceu nas campanhas eleitorais. Só que evoluiu agora. Né? Mas eu tenho a sensação que cada dia vai se criar mais instrumentos no sentido de por exemplo, no Face. Hoje, no Facebook.
Se você postar um fake news, dá muito bem para saber quem fez a primeira postagem. Hoje dá? Hoje já Quer dá. dizer, já existe instrumento para dificultar a vida? Dentro do Face você já consegue descobrir de onde surgiu a fake. No WhatsApp ainda não dá para saber, né? Mas no Face já dá para saber. Então, já é uma coisa que pode impedir, né? Já é uma coisa que pode impedir. É que, no fundo, a gente que trabalha com campanha eleitoral há tanto tempo, eu não vejo, é que se criou assim, essa fake news, mas isso sempre existiu nas campanhas eleitorais. Exatamente. Eu estou recebendo aqui informação de outras pessoas que estão nos assistindo ao vivo, várias visualizações, mas eu quero mandar um abraço para Cidinha Rodrigues, de Rio Claro. Cidinha, muita saudade desta vereadora brilhante, uma pessoa com deficiência, mas lutadora, brilhante, eu diria até como Célia Leão, como Mara Gabrilli, pessoas que, inobstante as suas dificuldades físicas, têm trabalhado de uma forma extraordinária pela sociedade. Ô Silvia, a Andréia Duarte é da Vidas Lá Fora? Pois é, a Andréia Duarte está assistindo direto de Portugal. Aliás, por falar em Portugal, Andréia, você vai saber em primeira mão, a Silvia é sua articulista, mas não tratou deste assunto. Em março, a UVESP, em parceria com a Federação das Câmaras Portuguesas, vai levar uma delegação de prefeitos e alguns vereadores para Lisboa. Várias reuniões, vários encontros, várias propostas, e nós vamos propor, na União Nacional dos Municípios de Portugal, a criação da Associação dos Municípios dos Países de Língua Portuguesa. Eu acho que essa interação é necessária. É preciso que as colônias se entendam e trabalhem de uma forma unida e integralizada, ainda mais diante desse tema que nós estamos tratando aqui, que é a profundidade deste espetáculo chamado rede social. A Andréia, ela tem uma coluna, um jornal eletrônico chamado Vida Lá Fora. Vidas Lá Fora. Atende o público de brasileiros que moram em Portugal, de portugueses que moram aqui conosco e, evidentemente, dos países lusófonos também. Um grande abraço a você, Andréia, que nos está assistindo. E quero repetir aqui, todos vocês, procurem o gestor político, da cabeça do Eduardo Carmona, e eu estou insistindo muito nisso porque é também um formato de instrumento de interação com a sociedade, né? Vocês estão percebendo, pela conversa com o Niltinho aqui conosco, pelo Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, pelas redes sociais, pela participação da sociedade, a chamada sociedade participativa, que não dá hoje mais para fazer administração pública que não tenha a participação da sociedade. A sociedade é chamada a opinar e a sociedade tem o direito de opinar, porque ela é quem paga com os tributos o desenvolvimento do município. Niltinho, a questão do voto distrital. A rede social, ela pode ou não prejudicar a instalação do voto distrital, que é irreversível. Está no Senado, na Câmara, quem você consultar lá hoje diz que vai passar, vai aprovar, porque não justifica mais um candidato que não conhece uma cidade ter voto naquela cidade e na hora de precisar do poder legislativo, quem é que vai atender? Você falou a questão do ABC. Muitas regiões fizeram isso, campanhas para se eleger os deputados da cidade. Então, a pergunta é, para você, expert no tema, a rede social vai atrapalhar a vida do voto distrital ou não? Depende qual for o voto distrital, né, Miséria? Por exemplo, a gente não sabe, vai fazer um voto distrital pleno, ou seja, dividir o Brasil inteiro em distrito e cada representante vai sair de um distrito, né? Vai ser o distrital misto. Vamos imaginar o seguinte, é que quando a gente coloca a rede social, dá a impressão seguinte, que isso é um fenômeno muito novo e que não tem a ver com o que nós vivemos até agora. Não é verdade. Vamos pegar o Celso Russomano.
O Celso Russomano, ele é representante de um segmento que defende a ideia. Quer dizer, o que ele defende? Ele defende a questão do consumidor. Então ele não está ligado ao distrito. Ele está ligado à defesa de um projeto de defesa do consumidor. Correto, é temático. É temático. Eu acho que tem duas situações aí que a gente não sabe que tipo de distrital vai vir pela frente. Mas eu acho que a rede social, a gente não pode olhar com ela como se ela é um monstro que a gente deve temer. O que ela é? Ela é um instrumento de interlocução com a sociedade. Ela me dá a possibilidade de escrever, por exemplo, eu escrevi um texto esse final de semana, teve 10 mil visualizações. Então é o seguinte, é a capacidade que eu tenho de levar o que eu penso para as pessoas. Abrindo um parênteses aí, tem um jornalista famoso, não é necessário declinar o nome, ele está trabalhando hoje num circuito de TV fechado, para TV de internet, né? Uhum. Que você assiste como nós estamos sendo assistidos Web aqui. TV. Ele disse o seguinte, o que eu vou fazer na televisão se eu tenho 100 mil visualizações a cada programa? E que chega a ter 1 milhão de visualizações, dependendo do tema que ele trata. Então, para que televisão? Não, mas é que tá. Vamos imaginar o seguinte. Portas dos Fundos. Você conhece o grupo Porta dos Fundos. Ele é o resultado das redes sociais. Ele não apareceu na TV. Hoje a TV se apropriou do sucesso deles. Mas eles se tornaram um sucesso do YouTube. 1 milhão de visualizações, 500 mil visualizações. É que a grande questão hoje, miséria, que é muito interessante, quando a gente era criança, a gente chegava em casa e fazia o quê? Vamos assistir a Globo, né? Você não tinha, a gente sentava, ainda eu sou daquela época que não tinha controle remoto. Para trocar o canal, você levantava do sofá e ia lá. E como todo mundo tem preguiça, ninguém trocava canal. Então você chegava lá e sentava. Hoje eu chego em casa, eu tenho minha TV a cabo, eu tenho o celular que me permite ter acesso a inúmeros vídeos do YouTube, eu decido como eu tenho o Face, eu tenho tudo que eu recebo por WhatsApp, ou seja, eu decido o que eu vou fazer, qual a informação que eu vou ter para mim naquele momento. Olha aqui, você vê aqui, nós estamos tratando desse tema. O Marco Antônio Melhado, que é o futuro diretor de Relações Institucionais da UVESP, ele é de Pedro de Toledo. Inclusive ele escreveu aqui que está indo agora para a sessão. O Vale do Ribeira não elegeu nenhum representante na Assembleia, eu nem sabia disso. Ele elegeu o Samuel Moreira. Não, Samuel Moreira, deputado federal, brilhante deputado federal, mas nenhum representante na Assembleia Legislativa. E veja você, o Vale do Ribeira é um vale rico, milionário, banana cultura, turismo, posição geográfica excelente para o turismo, perto de Curitiba, perto de São Paulo, tem tudo e não tem um representante na Assembleia. Então, eu que sou um aficionado pelo voto distrital, eu acho que ele tem que vir com força total. Não, mas de qualquer forma, desculpe, eu acho que você não pode colocar a rede social como inimiga do distrito. Não, por isso que eu estou perguntando a você, que é um estudioso do assunto. Eu tenho... tomara que a rede social não prejudique o voto distrital. Esse é o nosso desejo. Né? Você fala do temático. Tá certo, temático. Nós temos aí pessoas que lutam pelos animais. Né? Ô, Niltinho, mas eu quero aqui também destacar o João da Silva Timba, que é o vereador de Assis. Ele diz assim: Misiário e Niltinho, aproveitando os frutos das últimas eleições, já não está na hora de debatermos um novo sistema de governo? Exemplo, parlamentarismo, pois aí sim teremos o voto distrital e o fortalecimento dos municípios. Parabéns pela Rádio Peão, ele está dizendo aqui para você. O parlamentarismo está dentro também dos próximos votos, né? Que vem por aí no Congresso Nacional. Está lá, não tem jeito, vai passar, porque a maioria dos senadores e dos deputados a favor do voto do parlamentarismo. Mas o Brasil já tentou isso no passado, 2 vezes foi tentado, né? E sempre foi rejeitado. Eu acho que o Brasil ele tem uma tradição presidencialista, faz parte da nossa cultura o presidencialismo.
E, particularmente, eu não vejo o presidencialismo, não. Mas nós já tivemos parlamentarismo no Brasil. Não, ali foi um remendo. Sim, Ali foi um remendo. mas valeu naquela época, né? Não, ali foi uma tentativa de salvar a lavoura em cima do... Quer dizer, não... Mas você acha que não passa Eu acho que a vocação presidencialista é muito arraigada na sociedade. Eu acho que, se você pegar os países europeus onde o parlamentarismo ele prosperou, é uma cultura de muitos anos, inclusive nascendo dentro da própria monarquia, né? Então, eu não sei, eu não vejo, o Brasil não tem uma tradição, nunca conviveu com esse sistema, não faz parte da nossa cultura essa questão parlamentar. A relação dos deputados, dos parlamentares com a sociedade são relações muito tênues, muito fracas. Não sei, eu não acho que o Brasil hoje embarcaria num projeto parlamentar, não. Não sei, tenho minhas dúvidas. Meu tio, eu quero agradecer aqui a Malu Ribeiro, de Jacareí, que está nos assistindo, o Manuel Davi, que foi prefeito de Tietê, foi candidato agora a deputado estadual. Esteve com Paulo Scaff na eleição. Fiesp, isso. Manuel Davi é amigo de peito do presidente Michel Temer, que é do Tietê. Ligado à comunidade judaica. Um grande abraço, Manuel Davi, querido amigo. Foi nosso diretor aqui. Te esperamos para uma visita. Vamos bater um papo aqui. Miltinho, nós estamos praticamente encerrando, já passamos do tempo, inclusive, mas eu quero aqui dizer o roteiro nosso. Depois de amanhã, nós vamos estar em 2 córregos. O Alex Parente está deixando a presidência da Câmara de 2 córregos, mas como vice-presidente do Parlamento Regional de Jaú, ele está convocando os vereadores da região. Você sabe que nós temos hoje 34 parlamentos formados, né? Sob o manto da UVESP. E o Parlamento de Jaú vai eleger agora, depois de amanhã, todas as comissões temáticas para debater os temas de interesse daquela região. O Wagner Brasil, querido amigo, foi presidente da Câmara de Jaú, é hoje o presidente do Parlamento. E nesse mesmo dia, o Marcos Paulo, que é o nosso advogado, vai estar dando um curso sobre controle interno para os funcionários da Câmara de 2 córregos, para convidados do Alex Parente, pessoas ligadas à Prefeitura Municipal. Miltinho, quero te agradecer aqui a sua participação e quero que você nos dê também um lucro, né? Você tem visualizações incríveis, milhares, então divulgue também o nosso trabalho, o seu trabalho magnífico. Tenho lido todas as suas postagens, todas as suas considerações, os seus artigos. Aliás, você fez previsões que acabaram batendo nessa eleição 3 meses atrás, e eu quero reiterar aqui que você é uma figura especial nesse mundo da pesquisa, da rede social e do comportamento da classe política. Obrigado por participar. Eu que agradeço, Miséria. É sempre um grande prazer encontrar velhos amigos, grandes amigos, e poder colaborar de alguma forma para que o pensamento político se torne cada vez mais elaborado. Muito obrigado a você, um grande abraço a todos que nos assistiram aqui e fiquem sempre conosco, todas as quartas-feiras, às 18 horas. Fim de tarde, começo de noite, vamos conversar não só sobre política, viu? Eu quero aqui alertar que nós tivemos alguns programas de televisão com o formato organizado pela Silvia Mello, diretora de comunicação. Quero aqui agradecer o Jefferson Botti também, que está aqui, o Jefferson Tomé Botti. Ele é o responsável pelas filiações. As câmaras podem falar com ele aqui na UVESP para a questão de filiação. Vamos tratar de outros grandes assuntos de interesse direto da sociedade nos próximos programas. Um grande abraço, excelente semana e até quarta que vem, se Deus quiser.